nos acalmar, que a gente possa neste momento sentir a presença do mundo espiritual. Vamos primeiramente agradecer ao Mestre Jesus por mais uma vez estarmos em Teu nome para mais uma reunião em nossa casa. Que os bons espíritos estejam sempre nos acompanhando, que a gente possa o tempo todo estar auxiliando do jeito que a gente puder, ajudando os nossos irmãos em necessidade. Levar nossos pensamentos, agradecer pelo dia que passamos hoje, agradecer por todos os momentos de dificuldade ou não. Sabemos que as nossas dificuldades são muito pequenas perante a de muitos irmãos que estão passando nesse instante. E que a gente possa ser auxiliado nas nossas dificuldades no dia a dia, que a gente possa reagir, procurar o perdão, procurar sempre estar em contato com o mundo espiritual. Muitos dos nossos irmãos pedem a nós orações, mas cada um de nós a gente precisa entender que nós mesmos podemos fazer isso, como? Buscando conexão com o Pai Maior. Então vamos agradecer, vamos prestar atenção na palestra do dia e que a luz esteja conosco, que a paz esteja conosco, que assim seja. E com a palestra, eu sei que é de Laércio, mas o Cristo Consolador, é isso mesmo? Isso. Vamos lá, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos muito bem na noite de hoje. Quero agradecer aos coordenadores da casa, coordenadores encarnados, que sempre nos convidam, confiando naquilo que trazemos para conversarmos aqui. E agradecer principalmente aos coordenadores espirituais, aos espíritos amigos desta casa, que sempre nos intuem e nos orientam naquilo que desejamos ou necessitamos aprender, e para aprender a gente tem que falar, não é verdade? O Cristo Consolador, esse foi o tema que nós escolhemos para conversarmos hoje. E é um tema, é uma expressão tão doce, não é? Tão doce. O Cristo Consolador. Digamos que seja uma expressão feliz para indicar que todas as misérias, todas as decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro e confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. O Cristo Consolador resume isso tudo. Que todas as aflições, no momento das nossas atribulações, encontraremos nele o descanso, o alívio. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2. Não é? Allan Kardec, ele denomina assim, o Cristo Consolador. Alessio, mas onde nós encontramos tanta certeza assim, de que é nesse Cristo, nesse Consolador, que teremos todas as nossas aflições aliviadas, todas as nossas dores sossegadas, amenizadas. Ele mesmo disse isso. E quem anotou isso foi Mateus, lá no capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus anotou o seguinte:
Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O próprio Cristo nos diz que o jugo dele é leve. Mas será que nós sabemos o que é jugo? Será que Jesus está nos julgando? Será que é o julgamento dele? Não. As pessoas antigamente, elas carregavam aqueles cestos de água, de comida, e elas colocavam aquilo nos ombros, e a carga de um lado e do outro. Aquilo que ia sobre os ombros era o jugo e o fardo que eles carregavam. É sobre isso que o Cristo fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com o advento do cristianismo, Jesus ele traz a revelação sobre Deus, o Criador Supremo. Só que essa revelação do Cristo é de um Deus amoroso, bondoso, um Deus amável, misericordioso, que não exige de nenhum de nós qualquer tipo de manifestação externas de vocação, de devoção, por melhor dizer. E essa ideia, ela é totalmente contra, essa ideia de um Deus amoroso, totalmente contra a ideia daquele Deus dos exércitos, de um Deus punitivo, de um Deus que é vingativo, totalmente ao inverso. E isso trouxe entre os povos alguns conflitos de ideias, normal, Para aquilo que nós estamos conhecendo é natural estranharmos, e eles estranharam. Mas para esclarecer um pouco mais, nós vamos buscar a ideia de Emmanuel. Emmanuel, no livro Emmanuel, na mensagem A Concepção da Divindade, capítulo 26, é só um trechinho. Emmanuel diz o seguinte: o cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, dando motivo a que as facções intolerantes tentassem, isoladamente, ser as suas únicas representantes. Elas têm levado longe a luta religiosa, esquecidas de que a providência divina é amor. Estabeleceram com a sua acanhada interpretação os dogmas de fé, nutrindo-se das fortunas injustamente, prejudicando os necessitados e os infelizes. Então, quando essa ideia de um Deus amoroso e misericordioso surgiu, todos queriam criar na sua religião, com as suas interpretações carregadas de dogmas que engessavam essa ideia, essa essência desse Deus. Então, com o advento do Cristo Consolador, a humanidade ela caminha na direção da busca de Deus. A humanidade, com esse advento do Cristo Consolador, caminha buscando esse Deus. Só que hoje eles buscam esse Deus dentro de si mesmo, porque é onde Deus se encontra em tudo. Ele não está em algum lugar. Deus está em nós. Deus está na natureza. Deus está na criação de tudo aquilo que Ele se propôs a realizar. Nesse sentido, nós vamos ver lá no item 9 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral,
da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Olha o que o Cristo nos promete. A terra será morada de espíritos superiores que hoje a habitam. Quem são? Ou quem serão esses espíritos superiores? Todos nós. Mas para isso tem que haver mudança, não é? Para isso tem que haver o abandono de algumas coisas, de alguns desejos, que aqui na Terra, neste momento breve que nós vivemos aqui, isso aqui é nada diante da imortalidade que todos nós espíritos temos, possuímos. Nós somos imortais, não é? E para compreendermos mais essa perfeição que é o Cristo, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele questionou os Espíritos. Ele pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu acho que é a menor resposta que existe. Simplesmente os Espíritos responderam: Jesus. Algumas traduções dizem: vinde Jesus. Então Jesus é o ser mais perfeito que todos nós devemos imitar e seguir. Todos nós. Ainda que nós não tenhamos a exata compreensão da dimensão espiritual do Cristo, da missão dele, né, o que ele representa para a humanidade, ainda que não tenhamos essa compreensão, que pode ser muito aquém do que nós consigamos imaginar. É necessário, extremamente necessário, como medida de prudência e de fé, que todos nós sigamos as orientações do nosso Mestre Jesus. E onde eu encontro essas orientações? No Evangelho. No Evangelho. E por falar em Evangelho, lá no capítulo 6 ainda, que esse capítulo é todo dedicado ao Cristo Consolador. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. O Espírito de verdade. Quem é? O Cristo. Ele vem nos falar. Ele fala o seguinte, é só um trecho: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Lembra que eu disse? Para sermos aqueles espíritos superiores que habitaremos a terra, nós precisamos mudar?
precisamos nos moldar para encontrarmos então o nosso caminho em direção ao Cristo. Não há dúvidas de que toda transformação ou toda melhoria espiritual é muito árdua. Especialmente para aqueles espíritos que são ainda mais comprometidos com as leis divinas, com as leis de Deus. Só que os recursos divinos são variados e são inesgotáveis, não é? E com esses recursos nós podemos mudar o rumo das nossas existências, podemos mudar o caminho que até agora estamos dando. Pode ser um caminho totalmente diferente. As nossas provações, aquilo que vivemos, as nossas atribulações, elas se revelam a nós como oportunidades. Cada provação é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de mudança, se elas forem bem aproveitadas, se elas forem bem compreendidas, e elas irão nos impulsionar, tenho certeza disso, não é? Para que a gente consiga alcançar um degrau mais acima na senda dessa nossa ascensão espiritual. Mas, para que tudo isso aconteça, eu preciso me envolver ou me moldar em duas situações: amor e caridade. Amor e caridade. É o que Pedro, apóstolo Pedro, nos ensina. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amar. Amar sem medidas, amar sem interferências, né? Simplesmente amar. Amar o próximo, que somos todos nós, irmãos. Somos filhos de um único Pai, o Deus Todo-Criador, amoroso e misericordioso. E devemos pensar e imaginar que nós, já que somos imortais, nós estamos atravessando o tempo através de várias reencarnações, e talvez muitas delas sendo cristãos sem o Cristo. Muitas delas sendo cristãos sem o Cristo. E como pode isso? Emmanuel fala sobre isso no livro da Esperança. Emmanuel diz o seguinte: agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Sempre. A caridade. Mas eu não tenho condições nem de me manter. Como eu vou fazer a caridade? A caridade, ela não é só material. Ela é espiritual, ela é moral. Quantas pessoas há hoje que estão precisando conversar, precisando falar, precisando ser ouvida? Simplesmente isso. Ela não precisa ouvir uma palavra sequer. Ela só precisa ser ouvida. E isso é uma caridade. Doar esse tempo, esta atenção, sem nenhum julgamento. Isso é uma caridade. Quantas pessoas
necessitam de preces. Nosso irmão Alexandre falou: há irmãos que nos pedem orações. Essa é uma caridade. Orar por alguém, vibrar energias positivas àquelas pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo no Rio Grande do Sul neste momento? As nossas preces envolvem aqueles que estão em sofrimentos, tanto os que ainda estão vivos, encarnados, quanto os que desencarnaram naquela situação, naquela tragédia. A nossa cidade, né? O nosso orbe terrestre necessita dessas nossas vibrações de amor. O Consolador prometido por Jesus Cristo, ele acontece no momento pouco antes da sua crucificação. No momento ali da última ceia, Jesus sentado com os apóstolos, conversando, e o Cristo promete outro Consolador, denominando o Espírito de verdade. Esse Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras do Cristo expressam essa promessa. E quem anotou isso foi João. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus disse o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, nós temos esse esclarecimento. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Consolador prometido é o Espiritismo, porque ele, o Espiritismo, esclarece por que sofremos. Tem uma causa. Tem uma causa. Existe uma causa. E em outras palavras, não nos basta só relembrar tudo que Jesus disse, tudo que Jesus falou e nos ensinou. Mas nós precisamos compreender plenamente tudo isso que Ele nos diz, tudo isso que Ele nos fala. E mais ainda, devemos praticá-lo o mais depressa possível, porque a nossa
Evolução depende da nossa reforma, a nossa reforma moral, intelectual, espiritual. O primeiro consolador é o próprio Evangelho. O Evangelho por si só ele consola. Por si só ele consola. Não é? E o outro, o Consolador prometido, é o Espiritismo. Assim entendido porque revive as lições evangélicas, tudo aquilo que o Cristo nos ensina, não é? Na forma como Ele ensinou verdadeiramente, livres de dogmas, e esclarece as lições em espírito e em verdade. Lá no capítulo 6 ainda, no item 4, Allan Kardec ele conclui toda essa ideia, todo esse aparato, todo esse ensinamento sobre o Cristo Consolador. Allan Kardec ele diz o seguinte: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador. Por isso que falamos, por isso que sempre dizemos que o Espiritismo é consolador, é uma doutrina consoladora. Ciência, filosofia e religião é o que molda a doutrina pela qual nós professamos a nossa fé, que é a doutrina do Espírito, a doutrina dos Espíritos. E já chegando no nosso momento final, para como prece de encerramento, nós sempre procuramos alguma coisa para ler, alguma mensagem dos Espíritos amigos, dos benfeitores espirituais, Emmanuel, a Dona Joana de Ângeles, Meimei. Mas hoje nós trouxemos uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Essa mensagem foi proferida por Divaldo Franco no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional em 13 de novembro de 2016 em Brasília. Vamos pedir que todos se recolham em silêncio, silêncio mental, silêncio íntimo, porque de palavra eles estão todos calados. Ouçamos as palavras de Dr. Bezerra de Menezes. Filhas e filhos do coração, abençoe-nos o Senhor, proporcionando-nos a sua paz. O incomparável mestre Galileu apresentou o futuro da humanidade, assinalado pelo desequilíbrio da criatura que perderia a diretriz de segurança, e para diminuir-lhe a dor, acenou-lhe com a chegada do Consolador. Nem todos hão entendido o significado do Consolador que foi prometido e confundem-no com o solucionador dos problemas humanos, por eles próprios conquistados. A função do Espiritismo é libertar a consciência da sua sombra, o coração das amarras emocionais negativas. Vive-se um momento histórico da transição para a luz, e abandonar-se a sombra acolhedora e perturbadora ao mesmo tempo para a conquista da claridade do dia de paz é tarefa difícil, e surgem as parcas profetizando tragédias
abominações e desgraças, como se esse estágio se devesse caracterizar pelo desconforto e pela aflição. O objetivo essencial é de espancar as trevas íntimas que predominam na natureza humana, e vós tendes compreendido o papel que deveis exercer em nome da fulgurante mensagem de Jesus, esclarecida pelos pensamentos espíritas. Sabeis que vós encontrais entre atormentados e sofredores e atormentados, que de alguma forma somos quase todos nós. Amanhece novo dia de paz. Já trabalhais em favor dos postulados maiores, deixando de lado os interesses egóicos da casa, da pessoa, para vos preocupardes com a causa, a comunidade. Esse é o desejo de Jesus Cristo, que não hesitou em imolar-se por amor a todos. Permaneceis fiéis, servidores do bem, porque nunca vos faltarão o indispensável concurso do mundo maior. Buscai conectar-vos com as esferas da vida e recebereis as diretrizes traçadas para o bom combate que deves iniciar-se no ádito do coração. Jesus na cruz adquiriu as asas para o infinito, e Francisco, também crucificado com os estigmas, pôde colocar as asas da ternura e da compaixão para seguir o Mestre. Tende bom ânimo. Não penseis que o Espiritismo veio solucionar aquilo que cada um de nós deve cuidar de fazer, mas nos ajudou a solucionar, sim, pelo conforto moral, pelas palavras iluminativas, pelos conteúdos libertadores, tudo o que significa dor e angústia, libertando-nos do magnetismo terrestre para fruir as infinitas glórias da imortalidade. Já conheceis a doutrina, já sentis o breve e agradável hálito do amanhecer da imortalidade. Vivei de tal forma que estejais assinalados pelas cicatrizes dos testemunhos, que são as condecorações únicas pelas quais o cristão deve por consegui-las. Ide agora e vivei a mensagem. A vossa vida deve ser o espelho que reflita a glória do Sermão da Montanha, passando rapidamente da cruz para atingir a madrugada primaveril da imortalidade, da ressurreição. Deus vos abençoe, filhos e filhas do coração. Que possamos estar juntos na lide a que nos comprometemos, abraçando-nos fraternalmente, como fazem aqueles que vos anteciparam na viagem de volta ao grande além. E aqui chamamos espíritos espíritas, fiéis à codificação que ilumina o Evangelho de Jesus. Recebei o nosso carinho e sede felizes, porque todo aquele que encontra Jesus descobre o mais valioso tesouro para a vida. Muita paz, minhas filhas, meus filhos. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre. São os votos do amigo servidor, o mínimo de sempre, Bezerra de Menezes. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que o amor dele nos envolva os nossos lares e os nossos familiares. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo respeito de todos.